aqui, ó, um espelho esférico côncavo. Olha aqui como gera imagens na frente do espelho e também de forma virtual, atrás do espelho. E também temos aqui os convexos, que a imagem sempre é gerada dentro do espelho. Imagem chamada virtual. Então, é interessante ver as fórmulas envolvidas nesses espelhos, né? Estudo analítico. Então, é importante lembrar do eixo X, que é as abscissas, eixo Y, que é as ordenadas. Você tem algumas fórmulas aqui, ó. A equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, para os espelhos esféricos. A distância focal do espelho vai ser o raio de curvatura sobre 2. A distância do objeto ao espelho, eu vou revisar P, P' é a distância da imagem. E o raio nós falamos agora. Então, se você tem essa relação aqui, ó, 1 sobre F, 1 sobre a distância focal, é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre a distância da imagem. Então, essas são as equações também do aumento linear, que ocorre no espelho, por exemplo, quando você tem a imagem que aumenta, né, em relação ao objeto. Então, vai ser I sobre O, que é o aumento, ou P' sobre P, menos em relação... E essa relação de igualdade entre os dois, I sobre 0 igual a menos P' sobre P. P' é a distância do espelho ao objeto e P é a distância do objeto ao espelho. Então, existe essas fórmulas para exatamente você poder fazer alguns cálculos em relação à posição do espelho, ou melhor, a posição da imagem, a posição do objeto. Então, P ou P' eles podem ser positivos, quando você tem... é bom também convencionar, né, os sinais. Quando a luz incidente, você tem esses sinais que estão aqui, P e P' positivos. Aí você vai ter I ou O positivos e ou O negativos nesses quadrantes que estão mostrando aí, ó. Lembre aí, são 4 quadrantes. Quando a luz está sendo refletida nesse sentido, ou melhor, está incidindo no sentido da direita para a esquerda, essa figura do lado direito, né, vocês têm, no caso, o I ou o O, a imagem ou objeto positivos, P ou P' positivos. E lá no outro lado do espelho, P ou P' negativos. E ou objetos negativos no terceiro quadrante aí para os dois. Então, esses são os sinais que a gente coloca para fazer os cálculos, né? Então, qualquer exercício, você tem que observar isso. Se o espelho for côncavo, a distância focal é positiva. E se for convexo, negativa. Se a imagem for virtual, ela é direta. Então, o P' é negativo e I é positivo. Se a imagem for real, ela é invertida e pode ser projetada. I e o objeto têm sinais opostos. P' é positivo e I é negativo. Depois de resolvido o problema, você tem que, se P' for maior que 0, positivo, a imagem é real, invertida e pode ser projetada. Então, se você está resolvendo o problema e encontrou P' positivo, você conclui isso. Mas se ele é negativo, a imagem é virtual e direta. Se for mais positivo, a imagem é direta, e se negativo, é invertida. Se A for negativo, a imagem é invertida, e se A for positivo, a imagem é direta. São as características dos problemas, né? Toda imagem real pode ser projetada e é invertida. Tem sinais opostos. P' é positivo e I é negativo. Toda imagem virtual é direta, P' é negativo e I é positivo. Então, você tem aqui, ó, os sinais que você utiliza, a caneta aí sendo refletida por um espelho no caso aqui, um espelho côncavo. Então, a imagem vai ser reduzida por esse espelho, né? Aliás, a luz se propagando, refletindo. Você vê que a imagem vai ser invertida e você está vendo ela de menor tamanho. Então, aqui é mais para uma demonstração, né? Você vai colocar
Você vê que tem dois triângulos aqui, ó, I0, I está para zero, assim como VB' está para VB, que é essa distância maior do espelho. Tem dois triângulos aí que você está fazendo essa semelhança aqui. Os dois triângulos são ABV, ABV, ABV. Nós temos e a linha, B', V'. Então, triângulos aqui, ABV e a linha, B' e V. São dois triângulos, um em cima e um embaixo. Então, você fazendo essa identidade, substituindo aqui por outras letras relacionadas a DV, que é a distância até o objeto, VB', que é a distância, a VB' pode ser substituído por P' menos F, e VF você pode substituir por distância focal. E aí, substituindo essa forma de cima, você vai encontrar essa relação e fazendo um processo, né, dividindo tudo por P', F, você simplifica mais ainda, tornando a expressão que nós falamos agora de Gauss, tá bom? Então, a partir dessas fórmulas, essa fórmula única, né, você consegue calcular, por exemplo, algumas questões em relação à distância focal. Olha aqui. Um objeto desloca-se ao longo do eixo principal em direção ao vértice do espelho esférico. Côncavo gaussiano. Gaussiano porque ele respeita essa lei que nós falamos agora. Velocidade constante 4 centímetros por segundo. A distância focal do espelho é de 10. Então, ele está a 4 centímetros por segundo. A distância do foco do espelho é 10 centímetros. Então, ele está aqui um pouquinho mais distante do foco. Em certo instante, o objeto está a 50 centímetros do vértice. Então, ele estava a uma posição de 50 centímetros, o foco é 10. Então, o centro de curvatura é o dobro do foco, que é 20. Então, ele vai gerar essa imagem aqui, que foi, no caso, a posição da imagem, usando aquela formulazinha, né? 1 sobre o foco, 1 sobre 10, é igual a 1 sobre P', que é o P, desculpa, 1 sobre P. 1 sobre P. O P é 50, né? Que está a posição do objeto. Mais 1 sobre a imagem. Eu não tenho P'. Tenho só uma expressão aqui, conto P' como 12,5, que é a posição da imagem. No caso, vai estar a... Agora, a posição final dele foi a 30. Ele começou com 50, né? Depois de 5 segundos, ele estava com a velocidade que ele está agora a 30 centímetros. Aí você substitui a fórmula novamente, agora considerando 30 centímetros. Mesma fórmula vai indicar que ele vai estar com a imagem agora a 15 centímetros do espelho. Bom? Então, essa é um espelho que respeita, né, a lei de Gauss aqui. Né? Então, espelho esférico gaussiano.